nesta quarta. Sua noite é mais Band. Olha, meu! Às 8h30, mais diversão. Cheguei no céu, Frei São Pedro. Aí, morri. Grandes nomes do humor estão no palco do Faustão para fazer a gente chorar de rir e chorar de emoção. Eu vim dizer, eu te amo pro meu pai depois de muito grande. Faustão na Band. Em seguida, mais romance, mistérios, dramas e muitas reviravoltas numa novela para se apaixonar. Valor da Vida. Às 11, mais ação. Eu me tornarei Deus. Samuel L. Jackson. O que há entre você e as mulheres? Scarlett Johansson. Que detetive elegante. Eva Mendes. Mãos atrás da cabeça. Seu desejo é uma ordem. Em um clássico das histórias em quadrinhos. The Spirit Cine Clube. Nesta quarta, quanto mais Band, melhor. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Novas reações aos ataques de domingo em Brasília. E também a investigação sobre as fontes de financiamento do vandalismo. A gente mostra ainda os efeitos da chuva em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais às 9 da manhã no Bora Brasil. O povo gosta! A emoção que faz história está de volta. Nesta quinta, 9 da noite. Flamengo e Audax ao vivo. Campeonato Carioca com jeito Band de fazer. Verão chegou. Verão é sinônimo de calor e diversão, não é mesmo? E no Nordeste, então, é diversão na certa. Por isso, a Band Nordeste vai levar você para uma viagem incrível pelos 9 estados da nossa região. E eu já estou com as malas prontas. Vem aí a segunda temporada do Band Verão Nordeste. A partir de janeiro, as suas tardes de sábado aqui na tela da Band estarão a cara do verão. Por todo o Nordeste, a Band está. Tá com os olhos bem abertos, que a gente ajuda você. Vamos falar de bolsa. Inflação oficial. 2 hospitais públicos registraram um surto de casos de Covid. Registrou o menor número de internações do ano. É só no nosso. Tem aí o povão reclamando, Latino. Vamos ver. Às 8 da manhã, 2 horas, só de bênção grande. Veja esse caso. Vai andando agora. Não tenha medo, vai andando. Põe a bengala nas costas, põe a muleta. Agora, em nome do Senhor Jesus, vai andando normal. Vai andando. Isso mesmo. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Andando. E depois vai ser o seu. De segunda a sexta, aqui na Band, de 6 às 8 da manhã. Deus abençoe. Sexta-feira 13, sem terror. As receitas e as experiências gastronômicas mais curiosas. Uma parceria com o canal Sabor e Arte. Nesta sexta, 11 da noite. Papo com sabor aqui na Band. Chegou a hora que a criançada mais gosta. A aula do Tio Joy. A aula do Tio Joy é muito legal? Corridas, desafios e trabalhos em grupo. E as atividades não ficam restritas à quadra. Aqui, por exemplo, 2 árvores e 2 cordas se transformam em práticas corporais de aventura, importantes para as crianças.
Capacidades físicas, que são força, resistência, velocidade, potência. Aí tem as habilidades socioemocionais, empatia, solidariedade. E tem as habilidades psicomotoras, que é domínio de espaço, lateralidade, orientação temporal. Estudos apontam que as atividades físicas têm um papel essencial para o desenvolvimento das crianças desde os primeiros meses de vida. Crianças de 0 a 2 anos de idade precisam ser encorajadas a engatinhar e andar. Nessa faixa etária, a gente espera que ele tenha um desenvolvimento motor. Esse desenvolvimento acontece desde quando a criança nasce. Dos 3 aos 5 anos, os médicos recomendam atividades que desenvolvam a coordenação motora, como brincadeiras, exercícios com bolas e natação. Dos 6 até os 19 anos, a orientação é que as atividades sejam feitas de forma moderada, ao menos 3 vezes por semana. Caminhadas, andar de bicicleta, esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete e outras atividades. O exercício físico é absolutamente necessário em todas as idades, principalmente nas crianças. Por quê? Porque todos os seus órgãos, seus sistemas estão se formando. Quando a criança se exercita, músculo, tendão, osso, coração, pulmão, tudo isso funciona de uma maneira melhor, mais ágil. Eu sei que o genérico é mais barato que o original, né? Eu queria saber qual que é a diferença. Por que um é mais barato e outro é mais caro? O que vem na fórmula? Na hora de comprar remédios, os consumidores se deparam com diferentes especificações e muita gente não sabe a diferença. Muita gente em dúvida mesmo. Segundo uma pesquisa, 60% da população brasileira não sabe as características dos medicamentos genéricos, similares e de referência. Mas entender as diferenças na hora da compra é muito importante, não só para a saúde, mas também para o bolso. Os medicamentos de referência são os primeiros que surgiram no mercado, desenvolvidos ao longo de estudos, e por isso são os mais caros. O similar possui os mesmos princípios ativos e características do remédio de referência, mas apresenta marca e nome fantasia próprios. O genérico também tem o mesmo princípio ativo do de referência, mas não possui nome comercial, o que também faz cair o preço. Num exemplo prático, a diferença deste remédio antialérgico de referência para o similar é de R$ 30 e para o genérico de R$ 40. Mas os consumidores precisam ficar atentos com a chamada intercambiabilidade de medicamentos. Chegou uma receita aqui de um medicamento similar, eu posso trocar ele pelo de referência. A mesma coisa acontece com o genérico, mas o similar ele não é intercambiável com o genérico. A baixa cobertura vacinal infantil traz um alerta. Crianças menores de 5 anos estão mais vulneráveis a contrair doenças que seriam evitáveis, como sarampo, cachumba, rubéola, tétano, meningite C e hepatites A e B. A conclusão é do Observatório de Saúde na Infância, da Fiocruz. Em todo o Brasil, a vacina BCG, que previne contra formas graves de tuberculose, foi a única a bater a meta. E o estado do Rio está entre os piores do país no ranking da vacinação infantil. Em 2022, o Rio de Janeiro não alcançou a meta de nenhuma das vacinas do calendário básico infantil e ficou abaixo da média nacional em todos os imunizantes. Mas a situação mais preocupante é em relação à vacinação contra o sarampo. Apenas 28% dos bebês que deveriam ser vacinados receberam a segunda dose do imunizante. A gente já observou desde 2018 até 2021 26 óbitos de crianças menores de 5 anos por sarampo no Brasil. A vacinação contra outras doenças no estado fluminense também preocupa. Hepatite A alcançou apenas 31% e febre amarela 41%. A poliomielite até registrou 54% da meta, mas ainda está longe do ideal, que é de 95%. A gente tem esse risco real e fora de surtos de outras doenças. A boa notícia é que a gente sabe como fazer. Minha família, chega de salada, vem comer a nossa feijoada. Preço baixo de qualidade, hein? Mas manter o preço da feijoada tá cada vez mais difícil. Isso porque a principal matéria-prima, o feijão, ficou cerca de 20% mais caro de janeiro do ano passado para cá.
Para Jorge, que é dono de um restaurante em Salvador, isso significa gastar R$2.000 a mais por mês. Esse feijão aqui, isso aqui é um mulatinho. Em setembro, comprava de 7 a 8 reais. Nós já temos o box vendendo de 13. Por isso, o preço da feijoada para 2 pessoas, que hoje Jorge vende a quase R$45, vai subir para 50. Mesmo assim, a conta não fecha. E ele tem que economizar em outros itens. Em vez de comprar o tomate no mercado em quilo, eu compro na Ceasa, que eu compro a caixa fechada. Aí sai mais em conta. Eu compro a cebola em caixa fechada, eu compro o bacon, a calabresa diretamente no distribuidor. Tem cliente que, para economizar, abre mão das marcas mais conhecidas. O quilo do feijão carioca, por exemplo, chega a quase R$10,50 nesse supermercado da capital baiana. O mesmo produto, só que de outra fabricante, sai por R$ 9,15. O feijão não pode faltar dentro de casa. Problemas climáticos impactaram na produção do feijão, principalmente o carioca, que é o mais consumido no país. A oferta diminuiu e os preços subiram. Nessa conta também está o encarecimento dos insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes e defensivos, alguns deles derivados do petróleo. A boa notícia é que existem outras safras de feijão pela frente, né? O Brasil tem 3 safras. E essas safras, é claro, podem, em algum momento, ao longo de 2023, recuperar a oferta e brecar esse aumento de preços, né? Mas, por enquanto, ele vai se manter mais caro. E aí faz como em casa? Coloca mais água no feijão. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Pães, bolos, pizzas e cervejas. Todos estes alimentos têm glúten na composição. Tem gente que, por questões de saúde, não pode consumir por ter intolerância à proteína. Outros preferem evitar o consumo do glúten, que começou a ser visto como um dos vilões da alimentação saudável. Eu comia e eu tinha muito problema respiratório. E eu só fui descobrindo testando mesmo. Comendo e vendo o que acontecia, tirando e vendo o que acontecia. E com o passar do tempo, quando eu fui removendo assim e limpando a minha dieta, eu acabei desinchando bastante. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a quantidade de pessoas que excluem o glúten da dieta por emagrecimento ou melhores condições de saúde é maior do que o número de intolerantes. Essa nutricionista diz que é preciso cuidado na substituição. O fato deles excluírem 100% e não precisarem disso, quando eles voltarem a consumir uma outra coisa, o desconforto pode ser muito grande. Então, o que eu sempre indico é: exclui por um tempo, melhora todo o quadro e aí depois você consome eventualmente. Por causa da demanda, os produtos chamados de gluten-free, livres de glúten, ganharam espaço no mercado, embora ainda sejam um pouco mais caros. Nesse escritório, quase todo mundo trabalha com uma garrafa de água ao lado. Leonardo chega a beber 3 litros durante o expediente. A gente dá uma forçada, né? Em busca de ter uma qualidade de vida melhor, uma sensação de bem-estar durante o dia, então procuro tomar a maior quantidade de água possível. Laisla traz a garrafinha, mas olha só, tá sempre cheia. Eu sempre, mas é mais um enfeite na minha mesa mesmo. Não tenho costume e não gosto de beber água. O peso na consciência por beber pouca água pode ficar mais leve agora que saiu um novo estudo realizado com mais de 5 mil voluntários. Pesquisadores do Reino Unido chegaram à conclusão que beber 2 litros de água por dia, um mínimo muito recomendado por especialistas, pode ser demais para a maioria das pessoas. Na pesquisa publicada na revista Science, os cientistas descontaram a água absorvida por meio de alimentos e de outros tipos de bebidas. Na conta deles, o consumo ideal para a maior parte da população varia de 1,3 a 1,8 litro de água pura por dia. Essa necessidade varia de acordo com alguns fatores. Quem pratica atividade física, por exemplo, precisa repor mais água do que os sedentários. O calor também aumenta a exigência de hidratação. Idosos precisam de menos água do que os mais jovens. E homens geralmente devem se hidratar mais do que as mulheres. O consumo excessivo pode sobrecarregar os rins e gerar, em casos graves, um quadro de intoxicação.
Cada ser humano é único, né? Cada ser humano tem uma composição química, cada ser humano tem um nível de atividade física, tem uma rotina diferente. Então esse estudo é muito legal porque ele tirou aquele jargão de que 2 litros é bom para todo mundo. Tem pacientes que vão precisar de uma quantidade de água menor, já vai ser o suficiente, e tem pacientes que, por conta da profissão, nível de atividade física e o que faz no seu dia a dia, vão precisar de quantidades de águas muito maiores. Ministro do Supremo manda prender ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, e o comandante da PM de Brasília no dia dos ataques. 527 acusados de vandalismo em Brasília estão presos. 600 pessoas são liberadas por questões humanitárias. Idosos e mulheres com crianças. Gesto em defesa da democracia. Presidente e os 27 governadores vão ao Supremo e condenam a ação dos vândalos. 3 torres de transmissão são derrubadas no Paraná e em Rondônia. A Agência de Energia Elétrica investiga a sabotagem e diz que o fornecimento não foi prejudicado. Inflação de 2022 fecha acima da meta pelo 2º ano seguido. Caderneta de poupança tem ganho real pela primeira vez em 4 anos. Vai começar o Cariocão na Band. Times do Rio têm torcedores por todo o país. Tradição que vem da era do rádio. Eu vou ao Maracanã. Jogador do Irã condenado à morte por defesa dos direitos das mulheres tem pena revertida para a prisão. O lançamento da polêmica autobiografia do príncipe Harry. Filas longas e dinheiro em caixa. Série especial explora a maior ilha do mundo banhada por rio e pelo mar. Marajó. O Jornal da Band está no ar. Sexta-feira 13, sem terror. Que diabo vocês fazem aqui? É culinária das boas. As receitas e as experiências gastronômicas mais curiosas. Uma parceria com o canal Sabor e Arte. Ela é aquele sabor que te dá e que você não esquece nunca mais. Prepara o rango que esse papo vai dar água na boca. Sensacional. Nesta sexta, 11 da noite. Papo com sabor aqui na Band. Se você pudesse mudar seu futuro, saber que quando envelhecer você poderá ter os melhores anos de sua vida, qual seria a sua atitude hoje? Levar uma vida saudável pode ser uma escolha. Fazer exercícios regularmente, brincar com os netos. A escolha pode levar a um caminho sem volta, mas pode ser que você nem queira voltar mesmo. Forte virou um anti-age. A escolha de um futuro com mais memória, mais força e mais tônus muscular. Forte virou um anti-age. Você escolhe seu futuro. Salve, salve, galera! Você já sabe, né? Todo sábado, 11 da manhã, na telinha da Band, o seu encontro é comigo. Na saúde, na doença, na tristeza ou na alegria. E não podemos deixar nem que a ressaca nos separe. E você tá ligado, né? Resenha, alegria, música, diversão, arte. É com o Baiano aqui. Todo sábado na tela da Band. Não perca, se liga no horário, 11 horas da manhã. Vai dar praia. Um oferecimento Unbox. No seu ritmo. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte quando a LBV ligar. Diga sim. LBV e você, juntos para vencer a fome. Estou seguindo. Meus amigos, eu sou o missionário R.R. Soares, estou na Band de volta de 6 às 8 da manhã, 2 horas, só de bênção grande. Veja esse caso. Vai andando agora, não tenha medo, vai andando. Põe a bengala nas costas, põe a muleta. Agora, em nome do Senhor Jesus, vai andando normal. Vai andando, isso mesmo. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Andando. E depois vai ser o seu, de segunda a sexta, aqui na Band, de 6 às 8 da manhã. Deus abençoe. Boa noite. O Jornal da Band começa falando sobre o problema, que é o maior desafio de São Paulo: retomar e recuperar o centro da cidade. Nos últimos dias, o tráfico de drogas e um grupo de usuários gravemente doentes tomaram conta de um outro ponto da região. Comércio e moradores estão acuados, com medo e de mãos atadas. Quando eu vou sair, olha só o que tem na minha rua.
A venda da droga acontece na porta de um condomínio residencial. Ali mesmo as pessoas consomem entorpecentes. A multidão atrapalha o trânsito de carros, os poucos motoristas que tentam passar pela rua. Vai se ligando. Olha a maravilha que é, a coisa linda de se ver. Os moradores mostram o drama que enfrentam todos os dias. Olha, aqui é a porta do meu prédio, o portão principal. Quando eu vou sair, olha só o que tem na minha rua. Como é que a gente faz para sair, para ir no mercado? Como que a gente faz para sair, para ir numa padaria? Quando amanhece, a sujeira fica por toda a parte. Olha a imundície, como é que já tá a rua. A insegurança também predomina. Aqui, um homem atira uma pedra no vidro de um carro e rouba um celular. As empresas que fazem o serviço de entrega já desistiram de ir até essa rua, que passou a ser a nova concentração de usuários de droga no centro de São Paulo. Essas imagens mostram um motorista deixando os pneus de uma cadeira de rodas para reparo perto da bicicletaria, que agora está cercada de dependentes do crack. A entrega ainda teve apoio da Guarda Civil. Essa pizzaria deixou de aceitar encomendas para entrega em domicílio para quem mora na região onde está a chamada Cracolândia. O cliente é orientado a retirar o produto aqui mesmo. E não tem condições da gente entregar, só se vir retirar aqui, viu? Esse lugar a gente não está entregando por causa da segurança. E ainda existem outros problemas. Moradores ficaram 4 dias sem energia elétrica na semana passada por causa do furto de fios e do medo da concessionária em vir fazer o reparo. Nós ficamos sem luz de quinta até domingo, discutindo com a Enel, que não vinha porque era de risco. A muito custo veio a Enel, mas os moradores tiveram que descer para fazer segurança. A Prefeitura de São Paulo diz que houve aumento na busca por tratamento por dependentes químicos. Já a PM informa que intensificou o policiamento nas áreas mais visadas. Hoje de manhã, a PM catarinense pegou muita droga no centro de Balneário Camboriú, cidade litorânea de renda alta e que fica lotada de turistas durante o verão. A carga, avaliada em 20 milhões de reais, vai ser queimada. Os traficantes já estão na cadeia. 110 toneladas de cocaína, valor 8 bilhões de euros. Esses números que chamam a atenção são o resultado do trabalho da polícia em 2022 no porto da Antuérpia, na Bélgica, um dos maiores do continente europeu. É por lá que entra a maior parte da droga que sai da América do Sul, passando quase sempre pelo Brasil. Essa notícia tem tudo a ver com a gente. É aqui, no território nacional, que operam facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho, que dominam as rotas do tráfico do hemisfério sul para a Europa. Uma vítima de sequestro em São Paulo aproveitou um momento de distração dos criminosos para pular do carro e chamar a polícia. O trânsito flui normalmente, até que a porta de trás do carro se abre. Uma mulher salta e corre. Ela é uma vítima de sequestro que fugiu para pedir socorro. Dentro do carro ficou ainda um idoso de 85 anos com 2 criminosos. Eles foram sequestrados dentro de casa, na zona norte de São Paulo. A mulher é cuidadora do idoso. Eles abriram o portão automático e, segundo ela, os 2 criminosos conseguiram entrar junto. Armados, renderam as vítimas e exigiram dinheiro. Os criminosos roubaram dinheiro e objetos de valor na casa, mas queriam mais. Na fuga, levaram o carro do idoso da garagem, com as vítimas reféns. A vítima saltou do veículo em movimento exatamente aqui neste ponto onde nós estamos. Isso porque os criminosos tiveram que reduzir a velocidade para poder passar aqui nessa lombada. Então, ela aproveitou o momento. A vítima também contou para a polícia que fez isso porque tinha acabado de ver uma viatura passando aqui, bem na hora. Imediatamente a polícia interceptou o carro e os 2 criminosos foram presos em flagrante. Chuva forte para o trânsito e provoca prejuízo em São Paulo. Vamos falar com o Felipe Garrafa, que acompanhou tudo de cima de dentro do helicóptero da Band. Garrafa, como é que está a situação agora? Boa noite, Joana. Boa noite a todos. Frio no verão em São Paulo, mas com chuva forte, bem típica do verão no final da tarde. Cidades como Osasco, Barueri, Taboão da Serra, aqui na região metropolitana, registraram alagamentos, além dessas imagens no centro da capital paulista, com muita chuva. Já não chove mais agora em São Paulo. O Corpo de Bombeiros registrou 2 quedas de árvores, ninguém ficou ferido e não há estado de atenção, segundo a Prefeitura. Paloma.
Agora, um menino salvou a irmã que se afogava no interior de São Paulo. Olha só o perigo. O pai vigia as crianças na piscina, no quintal de casa. No momento em que ele se afasta, a bebê de 1 ano e meio tenta pegar alguma coisa na água e tomba da boia. O irmão, que só tem 4 anos, corre e consegue levantar a menina. Esse acidente aconteceu em novembro do ano passado e os pais decidiram divulgar as imagens agora para alertar outras famílias. Existem outros modelos de boias mais seguros e ainda assim é preciso supervisão para evitar afogamentos. Amanhã você vai ver uma reportagem completa sobre isso aqui no Jornal da Band. Agora em João Monlevade, interior de Minas, veja o momento em que o asfalto cede e a cratera se abre no meio da rua. Logo depois um carro cai no buraco. O motorista teve ferimentos leves. A chuva forte dos últimos dias abriu muitos buracos pela cidade. A prefeitura diz que está trabalhando nos reparos. A chuva forte, né? E uma qualidade de asfalto bem discutível, né? Um bando invadiu uma farmácia no Rio e não levou dinheiro do caixa, não. Os criminosos roubaram uma quantidade grande de remédios. Câmeras de segurança registraram um momento em que os 3 idosos, um deles com dificuldade para andar, roubam uma farmácia na zona norte do Rio. Nas imagens, é possível ver eles circulando calmamente com uma lanterna. Os criminosos escolhem os produtos e colocam em uma sacola. Depois de pegarem o que queriam, eles ainda deixam as portas da farmácia fechadas, como se nada tivesse acontecido. Eles levaram só de medicamentos mais caros, os medicamentos de referência da loja. O prejuízo estimado é de R$70 mil. Vão ter que ser repostos assim de imediato, né? Porque a gente precisa vender, né? São remédios que são de bastante giro, né? Remédios que saem diariamente. O número de roubos registrados na delegacia do Engenho Novo, responsável pela área, teve um aumento de 17% no comparativo com o ano anterior, com 35 casos registrados até novembro do ano passado. Das prisões feitas pelo batalhão da Polícia Militar em dezembro, cerca de 30% delas foram de criminosos que praticaram furtos em residências e estabelecimentos comerciais. Mais de 350 presos que invadiram e depredaram prédios públicos em Brasília tiveram os nomes divulgados hoje pelo governo do Distrito Federal. A polícia trabalha para identificar outros terroristas que participaram da ação. As idades dos presos variam de 19 a 73 anos. A lista deve aumentar conforme o trabalho de investigação avança. Uma das formas de identificação são as próprias redes sociais dos vândalos que invadiram os prédios e postaram vídeos e fotos. Esse trabalho foi facilitado pela produção de prova feita pelos próprios criminosos, porque a imensa maioria das pessoas que invadiram, depredaram prédios públicos, eles filmaram, fizeram registros, fotografias de toda essa prática criminosa. A Polícia Federal também verifica imagens das câmeras de segurança. O rosto dos golpistas é comparado a milhares de fotos de um banco de dados. É um processo de inteligência artificial, onde você tem as questões ali do rosto, né? Então você tem matrizes ali que te mostram quantos centímetros você tem para um lado, para o outro. O problema é que essa base é escassa, possui cerca de 20% da população. Os investigadores vão analisar ainda digitais coletadas nos prédios invadidos. O Supremo Tribunal Federal também mandou a polícia verificar a lista de hóspedes dos hotéis de Brasília. Uma tática que ajudou a identificar os americanos que invadiram o Capitólio há 2 anos também deve ser utilizada agora pela polícia brasileira. É a geolocalização do celular. As operadoras de telefone guardam um histórico da trajetória de todos os aparelhos. Com isso, dá para saber quais celulares estavam dentro das sedes dos 3 poderes durante a invasão. A Advocacia Geral da União pediu ao STF para que determine as operadoras que guardem os dados de GPS do entorno da Praça dos 3 Poderes pelo prazo de 90 dias. E como que eles vão fazer para não correr o risco de identificar uma pessoa que trabalha ou mora na região? O que pode ser feito é você buscar informações de outras semanas ou outros dias. Através disso, você faz uma comparação entre os dados que você tem
nesse momento aqui, né, do momento do ataque, e os dados de outras semanas. Outro desafio da polícia é descobrir quem financiou a invasão. Hoje, o ministro da Justiça disse que os contratantes dos ônibus já foram identificados. Entre eles, há comerciantes, empresários do agronegócio e atiradores esportivos. O inquérito e o processo judicial dos crimes podem ser coletivos, mas as provas deverão ser individualizadas para que cada acusado possa se defender. Ainda hoje, Justiça Espanhola aceita a denúncia contra o jogador Daniel Alves por suposto assédio sexual. E lançamento da polêmica autobiografia do príncipe Harry. A história do racha na família real que rendeu muitos milhões. É já já. Fala de economia. Com os juros altos para controlar a inflação, quem tem aplicação na poupança não perdeu dinheiro. Mesmo assim, os saques bateram recorde. É o que mostra o repórter Luciano Dias. Foi para pagar as prestações do novo apartamento que Humberto resolveu retirar as economias da poupança. Acabou que a gente precisou tirar para adiantar algumas parcelas, que estava tendo um desconto bom e o custo seria bem melhor. Muita gente tem feito o mesmo. Em 2022, os saques feitos pelos brasileiros na caderneta de poupança superaram os 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, essa é a maior retirada de recursos desde o início do levantamento, em 1995. A alta no endividamento dos brasileiros é apontada como uma das causas desse movimento. Os saques da poupança superaram os depósitos em 103 bilhões de reais. Isso acontece mesmo com a aplicação mais popular do país, tendo rendido acima da inflação pela primeira vez desde 2018. Por causa dos juros em alta, o ganho real foi de 2% no ano. Mesmo assim, tem muita gente trocando a caderneta por aplicações com maior rendimento e sem risco. Os investidores podem encontrar rendimento melhor em títulos do governo, né, mediante investimentos via tesouro direto ou mesmo investimentos bancários, tais como CDBs, as letras de crédito do agronegócio ou até mesmo fundos de investimento que são comercializados por corretoras e bancos. Foi a alternativa encontrada pela Margarete. Em vez da poupança, escolheu um CDB. Agora eu estou fazendo esse investimento, que para mim eu acho muito melhor. Os juros são melhores, né? A inflação oficial acelerou em dezembro e fechou o ano de 2022 com uma alta acumulada de 5,79% nos 12 meses. Segundo o IBGE, foi o 4º ano seguido que o IPCA ficou acima da meta definida pelo Banco Central, que no caso de 2022 era de até 5%. E é o preço alto de comida que está pesando mais no orçamento das famílias. Veja na reportagem. Faz tempo que encher a despensa e a geladeira exige fazer contas. Tá difícil, porque o dinheiro que você traga não dá para levar nem a metade das coisas. Tá pesando no bolso do brasileiro. Alimentos e bebidas foram os itens que mais puxaram a inflação para cima no ano passado, alta de quase 12%. A cebola foi o alimento que mais encareceu em 2022, mais que dobrou de preço em 12 meses. Segundo os produtores, as perdas do ano anterior levaram à redução da área plantada, o que diminuiu a oferta. Aqui, o quilo da cebola, que já chegou a ser vendido na casa dos R$2, atingiu a máxima de R$11 em dezembro. O leite longa-vida foi outro produto que pressionou o custo da alimentação em casa, chegando a disparar 80% na entre-safra. A alta média de 18% nos itens de vestuário também chamou a atenção. Segundo o IBGE, foi reflexo do alto custo do algodão. O IPCA só não subiu mais em 2022 por causa dos combustíveis, principalmente da gasolina. Após as políticas de desoneração dos tributos, né, que incidem sobre os combustíveis, o preço dos combustíveis caiu e assim também deu. Projeções para 2023 indicam que os alimentos devem continuar a subir. Nós temos duas grandes categorias de preços que podem sofrer pressões em 2023. Preços dependentes das primas importadas ou preços de produtos importados e também influenciados por questões geopolíticas, ali a guerra entre Rússia e Ucrânia. Já a conta de energia em 2023 não vai pressionar a inflação. A chuva está ajudando no...
Depois que a Patrícia começou o home office, a conta de luz ficou bem mais salgada. E todo ano ainda tem reajuste da tarifa. O jeito é economizar. Sempre que sair de um cômodo, apagar a luz, não deixar a televisão ligada se não estiver assistindo, ficar atento aos banhos, né? Diminuir o tempo dos banhos. Neste ano, o reajuste médio na conta de luz dos brasileiros deve ser de 5,6%. É um aumento bem menor do que nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, foi o dobro. Dependendo da região e da distribuidora, a alta pode variar. Há regiões que poderão ter um aumento maior, que pode chegar até 14%, mas, por outro lado, em algumas regiões, algumas distribuidoras, haverá até uma redução de tarifa que pode chegar até 2%. As fortes chuvas dos últimos meses vão ajudar a manter por mais tempo a bandeira tarifária verde, que não tem cobrança adicional. Com os reservatórios das hidrelétricas cheios, a intenção é não precisar acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara. Além disso, a tarifa relacionada à dívida para a construção de Itaipu deve cair 34% após negociações. Esse custo também é embutido nas contas de luz de quem vive no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Que está sendo ainda negociado com o Paraguai, mas já se definiu que o valor será menor e é esse valor que está sendo transferido para as nossas contas de luz. Em Manaus, a ventania derrubou a cobertura de um posto de gasolina e 3 motoqueiros foram atingidos pela estrutura. Pense num pessoal que teve sorte, gente. Ninguém se machucou. Mais 2 pessoas morreram soterradas, vítimas das chuvas em Minas Gerais. A probabilidade de escorregamento está para mim. O alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte veio depois que um muro de arrimo desabou sobre esses 3 carros, levando ainda parte do imóvel. Nilda estava sozinha em casa e tinha acabado de chegar do trabalho. Só escutei o barulho, na hora que eu vim ver já estava tudo de uma hora para outra, não gastou nem 2 segundos, foi só um estalinho e já derrubou, foi a tudo. Por conta desse desmoronamento, 5 famílias que moram ao redor do imóvel tiveram que sair de casa. E segundo a Defesa Civil, como o solo está muito encharcado, há o risco de outros terrenos nesta mesma região cederem. Na região metropolitana,